Sejam muito bem-vindos ao Wesley Podcast. Eu sou Juliana Fonseca, eu sou host aqui e eu já vou te pedir para se inscrever no canal para que esse episódio chegue em mais pessoas, porque hoje a gente vai falar sobre SUS, Sistema Único de Saúde. E para isso eu trouxe um colega, um amigo, o Dr. Márcio Peixoto, médico de família e comunidade e professor universitário, dá aula para o curso de medicina, né, Márcio? Isso aí, Ju. E mestrando em ensino em saúde lá no Einstein junto comigo. Muito obrigado por ter vindo aí, viu, Márcio? Agradeço muito o convite aí, Ju. Minha colega de turma aí, né? Pra gente discutir um tema tão importante que é o nosso sistema de saúde, né? Então vamos começar falando o seguinte, Márcio. O que é o SUS? O SUS é um sistema único de saúde. Se eu pensar em sistema de saúde, aí já entra um negócio muito importante, que pensa assim, as pessoas associam SUS à pobreza, ao atendimento a uma pessoa carente, e não entendem que SUS, como o nome já diz, é o Sistema Único de Saúde. Sistema é a forma que o governo nosso se propõe a fazer tudo sobre saúde. Então, por exemplo, tem o Sistema de Segurança Nacional. É como todo o aparato do governo está voltado para fazer segurança. No caso de saúde, né, todo o aparato para fazer saúde. E o nosso sistema, ele é um sistema único que inclui uma parte pública, mas que ele também tem uma parte suplementar. Então, por exemplo, Ju, você que atende no particular, você pertence ao SUS. Como é que você pertence ao SUS? Porque o SUS abre as portas para que profissionais liberais e para a saúde complementar também atuem. Então isso é muito, muito importante, porque a gente, até na faculdade, se você vai se formar aqui no Brasil, você vai atender SUS. Mas eu não vou atender no público. Cara, se você for até abrir um consultório, você vai atender no SUS. Uhum. Faz sentido nessa parte. E você sabe que eu pedi para você vir aqui pra gente bater esse papo, porque toda vez que eu chamo um especialista na área e ele fala sobre algum assunto, sobre algum transtorno, sobre alguma doença, sempre tem uns comentários no YouTube dizendo assim, Ju, mas isso você tá falando com um médico que é autoridade, que não tá atendendo no SUS, que tá atendendo só no particular, mas com o médico do SUS é diferente, porque o médico não tem tempo, porque é muito rápido, ou porque não tem bons profissionais, tem essa generalização. E aí eu resolvi te trazer, Márcio, justamente por conta da sua especialidade. Porque eu acho que seria interessante você explicar o que é medicina de família e comunidade para diferenciar aquela visão que as pessoas têm que o médico do postinho é o médico que acabou de formar, que é o generalista, que ainda não fez residência. Eu queria que você explicasse o que é essa especialidade, que é uma das grandes especialidades ali que representam a atenção primária, que seria ali a base do SUS, né? Certo. Então, assim, a medicina de família e comunidade, ele é a especialidade para trabalhar na atenção primária, né? Então, o SUS, Sistema Único de Saúde, só que dentro dos sistemas de saúde, para eles serem custo-eficazes, a forma mais custo-eficaz que se tem hoje, 2026, é atenção primária, né? E existe uma especialidade que é formada para isso, né? Que é a medicina de família e comunidade. O interessante dessa especialidade é que, assim, geralmente quando a gente pensa, sei lá, na psiquiatria, a gente está pensando em doenças mentais. Se for pensar na ortopedia, estamos pensando em doenças ortopédicas, ou às vezes até separar mais ainda, né? Tipo, doenças da mão, do cotovelo, enfim, né? A medicina de família e comunidade, ela foca em pessoa. Então, é mais do que doença. É tipo como a pessoa percebe, é como o sistema, de certa forma, tá ali disponível para aquela pessoa, assim, sabe? Então, ele envolve a família da pessoa, envolve a questão comunitária, religiosa, de como a cidade funciona para essa pessoa. Imagina, minha cidade, por exemplo, a gente tá falando de uma cidade... Você tem noção de quantos % é a parte de esgoto aqui em Florianópolis? Eu sei que aqui em Florianópolis é baixo. No lugar que eu moro não tem saneamento básico. Pois é, Ju. Florianópolis, cara, capital do nosso estado. A minha cidade do interior, eu moro numa cidade chamada Itaiópolis. Nessa cidade é 0%. 0%. Então pensa assim, isso tem tudo a ver com saúde. Tem tudo a ver como o sistema
brasileiro em relação à saúde vai tentar se moldar para as pessoas, entende? Para tentar buscar, inclusive, isso. Então, a especialidade, ela é muito focada em pessoa. A gente não foca em doença, a gente acompanha essa pessoa a vida inteira dela. Em todos os aspectos, indo e vindo de especialista, né? Eu não sei se até com a especialidade... Você já escutou o termo especialista focal? Não. Ou é muito da medicina de família isso? Não, nunca ouvi. Nunca ouviu? Quando a gente vai nos congressos ou nos livros, o pessoal fala muito assim. Outros especialistas, o pessoal chama de especialista focal. Então, é como se fosse aquela pessoa que foca num determinado ponto, né? Então, tipo, a Ju, ela foca na psiquiatria. Nosso colega Felipe, ele foca na cirurgia. E o Márcio? O Márcio, ele não foca em nada. O Márcio tá ali para atender todas essas demandas na hora que a pessoa precisar, assim. Então, dentro do local que você trabalha na estratégia, né? Numa unidade de saúde da família, né? Que pertence à estratégia saúde da família. Então, nessa unidade, você vai atender o bebê que acabou de nascer, a criança ali acompanhando o crescimento, a gestante, a senhorinha com hipertensão. Pequenas cirurgias, vacina, visita domiciliar, tretas familiares, né? Medicina de família e comunidade, o pessoal brinca que às vezes esse MFC é de medicina de fofoca e confusão, porque volta e meia a gente acaba vendo muita treta por aí, a gente fica ali no meio da treta familiar tentando resolver, como se fosse quase um caso de família, e você não como juiz, mas como alguém que está tentando ajudar a entender aquele contexto ali para tentar dar uma ajuda, digamos assim. Sim. E essa atenção primária seria, então, justamente essas unidades que cuidam de boa parte da população ali com questões, né, de doença crônica ou até de prevenção em saúde, né? Então, duas coisas. Essa é uma das coisas que todo mundo pensa, né, sobre a atenção primária, que ela só foca nessa parte, né? Mas não, ela foca em toda a parte, assim. A atenção primária, o Dr. Gustavo Gusso, que ele é quem fez o Tratado de Medicina aqui brasileiro, ele fala que ela é o lugar de atendimento. Não lugar igual esse que a gente está sentado agora, não é o prédio, não é a casa. Mas ele, assim, é o primeiro contato que essa pessoa vai ter com o sistema de saúde. Tá? Essa é uma situação importante. E um conceito que o sistema de saúde tem e que é muito aplicado para a gente é o conceito de integralidade. Ju, eu não consigo tirar nada da pessoa, nada. Ela vem para mim do jeito que ela precisar para fazer o que ela precisar. Exemplo, programas sociais. Mas Márcio, você não é assistente social? Eu não sou assistente social, mas às vezes a demanda da pessoa é essa. Às vezes a demanda da pessoa é legal, jurídica, mas eu não sou advogado. Eu pego essa consulta, entendo o que ela está precisando e acabo encaminhando ela de repente para um sistema que seja de assistência social, advogado, enfim, o que for. É mais amplo do que doença, é mais amplo do que prevenção. A gente trabalha muito... Quando a gente pensa em integral também, né? A gente tá pensando em resolução de problema mesmo. Então a pessoa já chega ali infartando. Cara, a quantidade de situações assim que eu tive, saúde mental, eu já tive uma pessoa pensando em tirar a própria vida dentro da unidade, assim. Tipo, foi ali no momento dela de crise, tipo, foi ali, entende? E quem teve que resolver fui eu. Então, é tudo, desde a prevenção mesmo, a gente pensa em vacinas e programas que a gente faz, a gente pensa em promoção, que é como a gente fala para as pessoas, né? Pô, você faz atividade física, Ju? Faço. Ó, promoção seria, pô, que top, Ju, pô, maravilha. Você tá gostando do que você faz? Tô. Pô, maravilhoso. Então, ó, a gente conversar sobre o que você tá fazendo, se você tá feliz, se você pode fazer mais, se você... tá tendo algum tipo de lesão? Será que você precisa parar um pouquinho? Isso é promoção de saúde, é a conversa. Mas vai tudo. Até uma pessoa que acabou de voltar de um transplante, por exemplo, tem uma pessoa agora que acabou de voltar de uma cirurgia de tumor de pâncreas. E tá com a gente ali para fazer reabilitação. Mas é o Márcio que vai fazer tudo? Não. A gente trabalha com uma equipe gigantesca, né? Essa é muito importante também, que a gente tá muito focado no médico, né? Mas não, cara. Fisioterapeuta, psicólogo, enfim. Tá, e dentro, assim, da unidade, eu percebo que lá em 2012, quando eu entrei na faculdade, existia essa questão de poucos especialistas em medicina, né, de família. E isso vem crescendo com o tempo. E isso é uma conquista, né, das residências de medicina de família e comunidade, porque agora a gente tem o especialista da área ali atuando.
O que você acha que acontece ali na questão dos médicos escolherem essa especialidade, Márcia? Você acha que ainda existe uma cultura das pessoas não escolherem a medicina de família porque um médico recém-formado poderia atuar? Ou você já vê um nível de consciência maior dos seus alunos, assim, de escolhendo uma especialidade justamente porque tem essa questão da integração do cuidado, de ver o paciente não só no contexto consulta, mas no contexto vida, comunidade, intrafamiliar, essa coisa de você conhecer até a casa do paciente, fazer as consultas domiciliares. Como que você vê esse panorama? Você acha que a medicina de família e comunidade vem sendo mais valorizada, vem sendo mais escolhida? Vamos lá. Vou trazer um relato de um professor que ficava no internato acadêmico recebendo estudante ali. Então, muitos estudantes, eles pensam em seguir essa carreira, tá? Principalmente quando conhece, entende o que faz, porque existe essa coisa que as pessoas às vezes ficam entendendo que médico de família é igual você falou, né? Tipo, cara, o cara não passou em nada, então ele tá ali. Não, cara, tipo, negócio assim. Por exemplo, ano passado a gente teve um monte de diretriz de cardiologia. Essas diretrizes eu tive que ler também para aplicar nos meus pacientes. O cardio só teve que ler essa, mas eu tive que ler as da cardio, da pneumo, da nefro, e por aí vai, da psiquiatria. Então, é muita coisa. Uma coisa que eu vejo é o seguinte, a gente, em relação à formação, hoje ela tem um grande problema de medicina de família, que é a questão de recém-formado hoje querer ou não fazer residência médica. Já escutou, já viu essa briga? Tem na psiquiatria também ou não? Tem, muito. Qual que é a ideia, assim, para quem está acompanhando a gente, não entende do que a gente está conversando, né? Quando você se forma, você é conhecido como médico generalista, né? Simplesmente médico, né? Isso. Nada mais. Pode fazer cirurgia? Pode, mas assim, não se deve. você fizer, vai fazer uma caquinha. A grande ideia é, se a gente for... as pessoas querem estudar, qualquer um, a maioria... Qualquer um, não. Mas muitos querem continuar estudando, mas eles vão se deparar com a seguinte situação. Já escutei falar de residências excelentes de medicina de família pelo Brasil, excelentes, que a pessoa simplesmente passa na residência, Juliana, nossa, passou, que bom, Juliana. Tem essa lista aqui de unidade, qual que você vai querer ir? Aí a Juliana, essa aqui mais perto da minha casa, sei lá, mais legal, escutei que é boa. Então tá bom, Juliana, segunda-feira você começa. Mas como é que não? Você chegou lá e você atende e faz tudo. Ué. Não, mas isso não é residência, né? Residência é prática supervisionada, né? Pois é. E essa é a briga. Porque hoje, quando a gente pensa na maioria das residências do Brasil, inclusive muitas delas boas, de medicina de família, tá? Não posso falar dos outros contextos que eu não conheço. A gente acaba tendo isso. Tá, aí vai ter uma pessoa recém-formada que vai se submeter a isso e vai receber R$4.000. Ou ela pode fazer um concurso público, estudar durante esse tempo que ela tá ali e acabar se tornando especialista, ganhando o dinheiro que um médico de família recebe. Exemplo, R$20.000. 4.000 ou 20.000 para fazer exatamente a mesma coisa. Então, teria que arrumar primeiro a questão da educação, né, da residência, para ser mais atrativo para os profissionais escolherem esse caminho, né? Com certeza. E existe mais um problema. E isso eu já vi por conversa de estudantes, assim, que falaram, cara, nossa, eu gostei e tal, quero seguir. Eu escutei muita gente mandando mensagem mesmo, falando, olha, comecei na atenção primária, mas não é para mim. E sabe por que o pessoal sai? Por política. Não... a politicagem, principalmente em várias cidades pequenas, é uma das coisas que atrapalha muito essa especialidade. Então, atrapalha muito esse profissional querer se aproximar dela. Eu vejo que quando as pessoas passavam na unidade, vem o quanto resolutiva ela é. Tipo, como assim, cara? Você começa a consulta de manhã, tem, sei lá, coisa de ortopedia, depois vai pra cardio, depois vai pediatria, volta pra, sei lá, dor de garganta, daqui a pouco tem procedimento à tarde, você vai fazer uma visita, faz uns curativos diferentes. Ué, como você faz isso tudo? Meu, que legal, quero fazer. Porque tem gente que acha que é só ficar fazendo nada, né? Não, é muita coisa. Aí a pessoa fala, pô, bacana, vou fazer. Mas muitas vezes a pessoa se forma, vai trabalhar num lugar assim, né? Mas tem uma cobrança política ridícula e daí acaba desistindo da especialidade. Então, eu acredito que ela tá indo num caminho, sim, de se especializar cada vez mais, o que é muito importante. Eu acho que ela tá tendo mais visibilidade das pessoas, o que é muito importante,
Porque é muito legal, assim, eu tenho isso, cara, quando eu vejo o paciente fazer isso, assim, nossa, é muito... Ó, obrigado pra quem faz isso, assim. Que é a pessoa que chega pra gente e fala, pô, meu médico, não, ó, eu fui no doutor fulano lá, você me encaminhou lá, sei lá, pro cirurgião, mas eu voltei aqui. Mas voltou pra quê? Por que eu preciso fazer? Não, voltei pra te dizer que eu fui lá, ele falou pra eu fazer assim, 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 tá bom? Deu. Tá bom. Tipo, eu acho que é o vínculo. Uma satisfação, né, de que o paciente quer te dar, porque ele sabe que você é o médico principal, né? Exatamente. E ele pode ter ali, por conta de uma angina, algo mais grave, ele vai no cardio, ou se ele tá com alguma complicação cirúrgica, ele vai pro cirurgião, mas ele sempre vai ter você como médico que vai acompanhar ele o resto da vida, né? Que eu acho que essa questão justamente esse acompanhamento horizontal, longitudinalidade. né? Isso, longitudinal. Longitudinal que é importante, assim. E quando a gente fala do SUS, eu lembro quando eu estava estudando para a prova de residência, tinha os princípios do SUS, né? Que o SUS é universal, tudo mais. Quais são os princípios do SUS, assim? Como que a gente vê se esses princípios realmente estão sendo seguidos ou não? Ó, excelente pergunta, hein? Já vamos começar assim, ó. A gente tem basicamente 3 principais, que é a integralidade, a equidade e... Esqueci. Tem alguma coisa de universal ou não? Universalidade, obrigado. Isso. Inclusive, eu acho que se a gente for pensar até em ordem de o que seria mais interessante, seria a universalidade, né? Universalidade é literalmente a gente dar acesso a todo mundo, e a palavra está no acesso. Como é que eu faço um sistema de saúde que ele precisa fornecer coisa para as pessoas e as pessoas não têm acesso a esse sistema? Né? Uhum. Então, ele é um sistema que abre para todo mundo. Esses são os 3 princípios principais, vamos dizer assim, mas tem outros princípios, inclusive, se você está estudando aí para residência ou para algum concurso público, ano passado saiu um princípio novo. Tinha escutado essa? Não. Que é o princípio de humanização. Né? Esses princípios do SUS, eles estão na nossa Constituição de 1938, mas para que eles sejam implementados na prática, para que a gente consiga ver eles na prática, vieram leis e vieram emendas e outras coisas assim para tentar fortalecer isso, né? E, olha só, hoje as pessoas querem consultar com alguém que seja humano com você. Não quer alguém que não te deixa, por exemplo, sentar numa cadeira. Não quer alguém que não escuta a tua opinião sobre o tratamento, né? Nossa, que absurdo, né, Juliana? Pensar nisso, né? Enfim, esses são os princípios. A gente é importante... isso é uma coisa que cai muito em prova, assim. Que é separar esses princípios aqui, que são do Sistema Único de Saúde, dos princípios da atenção primária. Né? E os princípios da atenção primária, eles não têm nada a ver com a nossa Constituição, eles têm a ver com uma especialista que chama Barbara Starfield, uma americana, e dentro desses princípios, o que ela coloca como principal é o acesso, né? E a ideia aqui Ou seja, qualquer pessoa que precisar, precisa ter acesso com certeza. De forma gratuita. Com certeza. Vamos dar um exemplo. Eu sou marroquino, vim aqui passar férias no Brasil, vim no carnaval, cara, me machuquei, vou lá ser atendido. Uma coisa que a gente vê muito é, não pode entrar aqui porque você é isso. Não, é universal, olha para todo mundo, não tá querendo, ninguém quer saber de nada. As pessoas pegam o seu documento para fazer registro, entende? Para confirmar, a Juliana esteve aqui. Mas assim, não é para te bloquear. O que eu já atendi de gente passando mal, viajando, a minha unidade fica na frente numa BR, assim, passou mal, foi na unidade, a gente atendeu, entendeu que a pessoa era de fora, mas a pessoa estava passando mal ali, tudo bem. Faz parte a gente atender isso. Olha, se você tivesse... mas eu vim trazer um exame. Olha, aqui não é o lugar para você trazer seu exame. Você veio da onde? Eu vim lá do Rio de Janeiro. Pô, cara, espera tu chegar no Rio de Janeiro que você mostra de volta pro teu médico, é importante. Né? Mas a gente não nega acesso para ninguém. Isso é muito, muito importante mesmo. Existe uma ferramenta, né? Você perguntou como é que a gente mede. Tem uma ferramenta que chama PCA Tool. Essa ferramenta ela é aplicada no mundo inteiro para a gente ver os princípios, assim, estão sendo aplicados ou não. Adivinha qual que é o princípio que menos é seguido na atenção primária? Vou chutar um. Acesso tem. Acesso. Mas é acesso? Acesso. Sabe formas de eu não garantir acesso? Uma coisa que a gente vê direto no... Limite de consulta. Limite de consulta. Exemplo, eu abro minha agenda uma vez no último dia do mês. Aí todo mundo vai ali, faz uma fila... deixa o nome ali, então ali tá minhas consultas do mês. Mas eu tive uma diarreia. Não posso encaixar. Então, quando o profissional de saúde limita a agenda ali, ele já está limitando o acesso, que seria um princípio. Ele está limitando o acesso.
Pois é, o princípio da atenção primária. Então, por exemplo, assim, já vi... Cara, isso aqui teve na minha cidade, foi um bafafá, assim. Foi uma pessoa que era cadeirante, não foi na unidade de saúde, mas pode servir para a mesma coisa, inclusive. Que ele precisava ir na Casan. Casan é como se... Aqui em Santa Catarina é Casan, né? Sim. Que é... Como é que é o nome disso? É de água, né? A parte que cuida da água, assim, né? Sim. Aí a pessoa precisava ir só que numa escadaria. Cara, a pessoa era um cadeirante, não tinha como subir na escada. O que ele fez? Soltou a cadeira de roda e foi subindo a escada, se arrastando. E fizeram um vídeo, caiu nas redes sociais e tal. Então, por exemplo, esse é um problema de acesso. Acesso físico. Pô, uma bobeira. Mas também tem esse tipo de acesso que é o que a gente mais peca, né? Que tem a ver com as nossas agendas, assim, super erradas, vamos dizer, né? E isso precisa ser levado em conta, né? Essa acessibilidade não é só uma questão de agenda, é uma questão de ser acessível para qualquer pessoa que tenha algum tipo de limitação ali, né? Seja PCD, algum portador de deficiência, sim, né? Sim, importante demais. Uma coisa que... Eu trabalhei durante 6 anos no SUS, Márcio, em vários locais, né? Em CAPS, posto de saúde, UTI, Covid, SAMU, muitos anos, ambulatório de saúde mental, vários locais, assim, e eu vivi 3 problemas diferentes. E aí eu queria que a gente falasse sobre os problemas do SUS. O primeiro problema é o problema do próprio sistema. E por conta, né, do Brasil ser um país continental, assim, o controle sobre a questão de verba, assim, é uma questão complicada. E várias cidades, principalmente do interior ali, que foi onde eu morei, em São Paulo, tem empresas terceirizadas ali, tomando conta ali do pronto-socorro, do SAMU, do pagamento e tudo mais. Então, o primeiro problema do sistema ali era uma questão de gestão, né? Eu já fiquei 4 meses sem receber o meu salário ali de pronto atendimento por conta de erro de gestão. Então, seria um problema do sistema, um dos problemas do sistema. O segundo problema que eu vi era um problema do profissional de saúde. Então, eu trabalhava num CAPS, que era 40 horas semanais, bati o dedo às 7 da manhã e depois 5 da tarde. Bati o dedo. Não tinha como eu ir embora. Não tinha como eu colocar todos os pacientes de manhã e dar um migué ali no horário à tarde. Não tinha como. Era biometria. Tem vários locais que não tem essa biometria funcionando e o médico vai ali, estou dando um exemplo do médico que foi o que eu vi, assim, em atenção primária. Atendia de manhã de maneira muito apressada os pacientes, não cumpria as 40 horas semanais com a desculpa de que o SUS paga muito pouco. Então, ele precisava ganhar dinheiro de manhã e à tarde ia para o particular, mas fazendo algo errado, né? Porque o contrato era 40 horas semanais. Então, o segundo problema, o profissional ali que não cumpre aquilo que é solicitado, aquilo que é contratado. E o terceiro problema que é da pessoa que usa o SUS, né? Do usuário ali, da população. Então, eu já tive vários casos em que deram um trote no SAMU e eu pegava uma ambulância, uma UTI móvel, me deslocava até o local e não tinha ninguém. E isso atrasava o atendimento de um infarto, de um AVC, de um acidente. Ou seja, o momento que eu estava ali, eu não estava em outro local que era importante de fato. Trote, gente que vai no pronto atendimento para pegar atestado sem indicação, de pessoas que não seguem a ordem de ir no médico de família para ver exames, para fazer imunização e fica colocando ali muita pressão no pronto atendimento para tratamento de dor, para tratamento de diabetes, de pressão, que não é para ser feito na emergência para ir emergência de fato. Então tem esse problema também das pessoas, por falta de educação nesse sentido, né, de não saber usar o SUS, acaba sobrecarregando o SUS. Sabe uma coisa que sobrecarrega muito o SUS e que eu vi? Pacientes que marcavam a consulta e não ia. Ou seja, a minha agenda da psiquiatria eram 40 pacientes por dia que podia ser colocado. Isso é absurdo, né? Não deveria ser 40 pacientes por dia. Mas eram 40 pacientes por dia porque eles queriam zerar a fila e existia uma pressão política para que eu zerasse a fila, já que eu era contratada 40 horas semanais. 40 pacientes por dia. Tinha dia que faltava 18. Ou seja, eram 18 pacientes que tinham urgência de passar e não estavam passando por conta de falta. E aí entra essa questão das pessoas também desperdiçarem esse acesso gratuito do SUS, né? De não justificar uma ausência, de ir no pronto atendimento, lotar o pronto atendimento sem necessidade, de passar em múltiplos profissionais diferentes, de fazer múltiplos exames desnecessários, e isso onera o sistema, fica caro para o sistema. Então, eu vejo que o SUS tem 3 problemas: o sistema, os profissionais e os usuários. Então, assim, tudo que conecta. O que você acha que as pessoas
mais sofrem, assim, por conta de qual problema que eu tô citando, que você acha que gera mais prejuízo ou que gera ainda menos acesso para as pessoas, assim? Eu vou até colocar mais um que você falou primeiro ali, que é a parte financeira, tá? Eu vou explicar nesse sentido. Eu fiz um MBA em gestão de saúde na PUC do Rio Grande do Sul e tive uma aula assim, cara, eu lembro desse slide, assim, se eu fechar o olho eu consigo ver o slide na cabeça, que foi feita uma pergunta para vários especialistas de vários sistemas, de vários países, sobre qual problema eles consideravam maior para a gente lidar com saúde no mundo. A primeira é o financiamento, né? É a parte de dinheiro. Porque assim, qual que é a parte do dinheiro? Existem várias situações aqui, várias camadas, né? Tanto que cada vez mais as coisas estão ficando mais caras. Por exemplo, existe uma pressão de sistema para que eu troque a minha máquina de ressonância. Porque a empresa que faz a máquina de ressonância, ela quer lançar um modelo mais atual, né? Quantos medicamentos que a gente tem que são baratos e são tirados, às vezes, do sistema porque eles não vendem. Mas, cara, vende igual água, só que é baratíssimo. E eu tenho um outro que é, tipo, X vezes mais caro e vende mais. Então, isso é questão de dinheiro, tá? Uhum. Isso é muito importante porque nenhum sistema... A gente não funciona sem dinheiro, né? As pessoas... Gente, de onde vem o dinheiro? No caso da gente, no sistema público, ele vem de imposto. Mas, tipo, ele tem que vir de algum lugar. Não dá pra ser de graça. E sobre as outras coisas, esse que você falou, eu considero também um tripé muito importante pro sistema, sabe? E eu acho que se alguma coisa desse tripé estiver fazendo errado, tudo meio que dá errado. É uma cadeira, né? Tipo, igual você pegar um banquinho de 3 pernas e cortar uma. Vai cair. Uhum. Então, eu acho que assim, ó, quando a gente pensa no profissional, tem tanto uma questão de educação, né? A gente estava conversando sobre educação médica, né? O que a gente faz de estudo e mestrado é educação médica. Então, eu acho que a gente, desde a base, entender que os médicos, os profissionais de saúde estão sendo criados por um sistema e como esse sistema funciona, como é que essas pessoas vão trabalhar nesse sistema. Eu vi que vocês têm uma audiência grande de psicólogo, assim, então, gente, vocês vão atender no sistema de saúde. E aí? Vocês se sentem aptos a atenderem o SUS? Eu não digo o SUS só no CAPS, por exemplo, numa secretaria de saúde. Aí quando a gente vai, por exemplo, ó, vai juntando as outras coisas, junta isso, um profissional que não está capacitado com uma agenda política. A agenda política é muito, muito louco, assim, porque a gente gostaria... Existem especialistas... Vou dar um exemplo. Vamos fazer assim. A gente tem um novo modelo de financiamento no SUS agora. Tipo assim, os profissionais da atenção básica, eles recebem tanto por um salário fixo, quanto, digamos assim, por se fizesse por metas alcançadas, tá? Essa parte de metas alcançadas é um valor bem baixinho, nem toda cidade recebe assim, mas enfim. Nesse quesito, o sistema de saúde empurrou um negócio, que é ter mais de 50% das consultas agendadas. Só para você entender, isso é uma politicagem, isso não foi baseado em estudo ou nada nesse sentido. Porque os estudos, inclusive, são contrários. Quando eu fui olhar a minha agenda, quando a gente foi fazer a reunião da equipe, lá sempre tem reunião de equipe, e eu vi que a gente estava com, basicamente, ali 10, 12% de agendamento, eu estava extremamente feliz. Porque, assim, a gente trabalha com um modelo que chama acesso avançado, que é eu ter menos de 30% de agendamento, porque eu tenho que estar disponível para receber essas pessoas. Mas alguém pensa o seguinte, isso vai ser tão bom se eu chegar lá às 3h22 e for atendido exatamente às 3h22. Nossa atenção primária, para ser resolutiva, eu não tenho como trabalhar 100% assim. Porque vai chegar alguém que pisou no prego, cara, e eu vou ter que atender. Vai chegar alguém que tá infartando e eu vou ter que atender. Vai chegar alguém tendo um parto e eu vou ter que atender. Entende? Então não tem como ser uma coisa 100% agendada. Então o próprio sistema colocando, por exemplo, uma meta para o Brasil inteiro que não pode ser cumprida. Isso a gente está falando em sistema, né? Agora imagina nos municípios. Olha, vamos falar assim, supostamente tem pessoas trabalhando como gestores no município que são de qualquer área menos da saúde. Por exemplo, motoristas, vendedores, lojistas. Eu já tive alguns coordenadores. Eu já fui coordenadora de pronto atendimento e do SAMU.
E já teve situações que o secretário de saúde não tinha noção de nada de saúde, justamente que era assim, era um comerciante famoso na cidade, assim, né? Era uma boa pessoa de comunicação, era uma pessoa que conhecia muita gente, mas era uma pessoa que não sabia a diferença entre atenção primária, secundária, e não tinha essa vivência prática de como que o que o sistema precisa ali, né? Então, isso é um problema também, né? Assim, um secretário de saúde não de uma cidade pequena, por exemplo, não ser um profissional. E quando você fala isso, Márcio, de você ter um tempo, né, para atender o infarto, um parto, um paciente que pisou num prego, é importante até dar um contexto pessoal que está assistindo que, apesar da unidade não ser um serviço de pronto atendimento de urgência, muitos locais no Brasil, os hospitais são muito longe de regiões periféricas, então acaba que a unidade, né, a UBS, vai ser o primeiro local que o paciente vai ter acesso, e você vai ter que manejar, mesmo que tenha que chamar uma ambulância para poder fazer o transporte, mesmo que tenha que chamar o SAMU, você vai ser o primeiro médico ali fazer o atendimento, e muitas vezes você vai ter que tomar a conduta ali no início de infarto, né, fazer o eletro, já dar o AS, já ter a conduta, ou de inclusive fazer o parto na UBS quando já chega num estágio que não dá para esperar mais a ambulância. Então, assim, quando a gente fala da UBS, ou postinho, né? Lá em Minas a gente fala muito postinho ainda. No postinho de saúde, não é um serviço de baixa complexidade, né? Porque a gente às vezes liga, né? O postinho é baixa complexidade, o hospital é alta complexidade, mas pode tudo acontecer em uma UBS e esse médico tem que estar capacitado, né? Isso é importante demais, sabe? É extremamente complexo, assim. Eu e a enfermeira Michele, que tá trabalhando comigo agora, a gente tá numa de querer se benzer, gente. Porque, assim, foram semanas de bizarrices. De caso que não aparece em lugar nenhum. Ela fez a residência dela no HC de Curitiba e, tipo assim, já foi um lugar de ver raridades. E ela tá vendo coisas ali que ela não via num lugar de tanta raridade. Então é muito louco isso, né? E uma coisa importante de falar nisso é o seguinte, ó. Não tem como esse sistema funcionar se for apenas o médico. Se eu não tiver um enfermeiro capacitado. Hoje, o nosso sistema de saúde, ele trabalha com um enfermeiro que ele não é um gestor. Ele é um enfermeiro clínico. E esse é um enfermeiro que já está habilitado ou está se habilitando para atender coisas do tipo assim, se a pessoa está com uma dor... Vamos dar um exemplo. Motivo de consulta muito tranquilo, assim, muito básico, que chega todo dia na unidade. Estou com uma dor X. Por exemplo, estava trabalhando, estou com uma dor nas costas. Olha, a consulta para o médico está com uma fila gigantesca e tem pessoas complexas ali. Mas, viu, se eu te dar um anti-inflamatório e você voltar amanhã, ok, eu trio você, vejo se você não tem nenhum sinal de gravidade, eu não, né? Um enfermeiro, por exemplo. Acaba vendo isso, acaba entendendo que essa pessoa não tem sinal de gravidade, dá uma medicação que muitas vezes é o que a gente vai fazer mesmo. A gente tem que entender também que medicina de família, por mais que a gente fale que tem as loucuras, o mais comum continua sendo o mais comum. Então, uma dor nas costas porque você estava levantando, ajudando teu amigo na mudança... dor muscular, né? Pois é bem mais comum ainda do que uma doença raríssima, um câncer muito louco que ninguém nunca viu na medicina e você vai ser o primeiro que vai ver. Né? Que às vezes a gente aprende assim na faculdade também. Então, a gente precisa trabalhar em equipe. Não tem como não trabalhar em equipe, sabe? Esse é um erro muito grande de sistema e tem a ver com essa parte de política, que é tipo assim, foca no médico. Põe o médico. O médico tem uma responsabilidade importante? Tem. Mas assim, cada vez mais os outros profissionais também. Qual que é o maior problema desse modelo de cuidado em saúde ser muito médico-centrado, assim, médico-cêntrico? Para você ter ideia, olha como é que as coisas são. Esse modelo nosso de sistema de saúde, ele veio do NHS, que é o sistema inglês de saúde, né? E esse sistema, ele é um sistema médico-centrado. Ele é baseado no médico com sua lista de pacientes. O nosso sistema de saúde, quando a gente pensa na estratégia de saúde da família, ele começou com o programa dos agentes comunitários. Né? Já ouviu falar nesse programa? Gente, agente comunitário é a pessoa que deveria passar na sua casa. Deveria, porque eu sei que na minha unidade nem todos passam toda vez que deveria na sua casa. Mas são pessoas que deveriam visitar a casa da pessoa frequentemente. Isso, em alguns lugares que não tinham nem médico, nem enfermeiro, nem nada, já conseguia dar para o sistema um norte. Entende? Não estamos falando de médico, mas estamos falando de um lugar que está tendo problema relacionado a isso. Então, aquela cidade conseguia fazer um mutirão e colocar médicos ali. Nosso sistema foi criado assim, para ser com várias pessoas.
E a gente foi inspirado no modelo médico centrado. O modelo inglês hoje está estudando o nosso sistema. Para quê? Por causa de agente comunitário e por causa de atendimento em conjunto com enfermeiro, com técnico de enfermagem. Então, para ser eficaz, para dar acesso, para dar vazão a tudo isso, não tem como ser focado só no médico. Eu tenho que ter pessoas ali que vão ter que atender. Não tem como. E assim, Márcio, eu lembro que eu ouvi até meu professor de medicina de família e comunidade na faculdade, que o SUS era perfeito no papel, mas que infelizmente, né, por várias limitações, não conseguia seguir à risca ali aquilo que foi planejado. E eu acho que tem muitas pessoas que, né, não entendem como que funciona em outros países, né? E eu atendo muitos pacientes que são brasileiros e estão nos Estados Unidos, e não existe esse acesso gratuito à saúde. Então, se você está nos Estados Unidos e você quebra um pé ali ou acontece alguma coisa, você tem que pagar por todo o procedimento, por todos os exames. E, além disso, é caríssimo, né? Inclusive, os seguros de saúde são caríssimos. O que você acha que hoje a gente tem no SUS que é invejável? Eu sei que o nosso sistema de imunização é um sistema que é invejável para outros países. Tem pouca coisa que o brasileiro pode bater no peito e falar que a gente é bom. Era o futebol, agora nem sei se tanto, mas o que tem no SUS que é bom? Porque a gente fala muito dos problemas, eu sei que nesse vídeo vai chover chuva de críticas aqui no SUS, mas o que tem no nosso SUS que é diferente do resto do mundo, assim? Eu acho que o primeiro é que ele é um sistema, igual a gente está conversando, que ele é universal. Cara, é um sistema que atende 200 milhões de pessoas. Ah, mas eu tenho a minha cidade, eu entendo. A gente aqui em Santa Catarina, eu moro numa bolha muito específica. Eu já trabalhei numa bolha muito louca, que era o Paraná. E, assim, eu percebi uma grande diferença entre o que é feito em saúde lá e o que é feito em saúde aqui em Santa Catarina, por exemplo. Então, tem essas diferenças regionais. Mas, assim, quando a gente vai pensar especificamente em coisas muito positivas, além dessa quantidade de gente que o SUS consegue atender, vacina, acho que é o exemplo mais tradicional de todos, né? A gente tem uma vacina hoje para bronquiolite, que é fornecida para os recém-nascidos que nasceram nasceram prematuros, que, cara, eu tava mostrando isso pra uma mãe esses dias. R$1.240 e poucos. Uma dose de vacina. Poxa, cara, que país fornece um trem desse, assim? Né? E se você for comprar no particular, provavelmente vai ser mais caro, vai ser uns 3 mil, mas assim, né? Porque, né, o governo compra de um monte. Mas outras coisas. O nosso país tem uma questão de transplante, assim, é o maior sistema de transplante do mundo também. Você não faz transplante de qualquer coisa, de algumas coisas talvez, mas de órgãos muito grandes, coração, fígado, por exemplo, você não faz pela Unimed, você não faz por algum... tô falando o nome das coisas. Não tem problema. Mas você não faz... Por um plano de saúde. Por um plano de saúde. Nem tirando do dinheiro, nem tirando do teu bolso, né? O pessoal usa essa expressão, né? Tipo, de sistema que é pago, out of the pocket. Tipo, tirar do bolso, assim. Nem nesses lugares você consegue fazer isso, mas o SUS faz, cara. E faz isso, tipo, em lugares... E, inclusive, a fila é única, né, do transplante. Exatamente. Se você tá internado, assim, no melhor hospital do Brasil, que fica em São Paulo, mais reconhecido, ou se você tá no hospital no interior do interior, você entra na mesma fila. E aquilo que vai te colocar como prioridade ou não são critérios clínicos. Exatamente. E não critérios financeiros ou de poder, né? Exatamente. É a tua história contando. Isso é muito importante, assim, sabe? Então, outra situação, assim, esse sistema nosso, por exemplo, o sistema de agentes comunitários, que é uma coisa que o nosso país aí que a gente entra, o tripé lá, de novo, né? A formação dos profissionais... o governo, tem as pessoas, a gente pode falar mais depois, mas os profissionais, quando a gente pensa no governo aqui, o governo está tentando tirar os agentes comunitários de saúde, mas assim, de novo, tem lugares no nosso país que não existe um acesso muito fácil para a unidade de saúde que seja. Existem lugares que são muito longe. E nesses lugares, ter uma pessoa da comunidade que passa na sua casa, entende o seu problema e faz uma espécie de uma triagem já ali, cara, isso é um negócio que o mundo está vindo aqui aprender, sabe? Então, o nosso sistema, tipo, além de ser um sistema gratuito, entre aspas, né? Tem essas coisas, assim, que nenhum outro sistema tem no mundo. Então, tem que bater... Gente, orgulho do Brasil, pô. Sabe? Não tô falando que é perfeito, porque nada é. E detalhe, o nosso SUS, ele é tão legal que ele é feito para que a gente meta bedelho mesmo. Você sabe como é que a gente pode meter bedelho, Ju?
Como? Tem algumas reuniões municipais que a gente pode participar. Conselhos, né? E assim, gente, se você conhece um conselho municipal de saúde, vá na reunião e vá lá de ouvido aberto mesmo. Porque assim, vão ter discussões sobre as coisas que vão acontecer na tua cidade. Como que as pessoas podem participar, assim, Márcio? É colocar ali no Google, se tem reunião, onde que é, como que busca isso? Eu vou dar uma orientação muito boa, assim, que é, se você nem sabe se está acontecendo no teu município ou não, cobre da tua unidade, cobre dos gestores. Coitado do pessoal da unidade, eu trabalho lá e você cobrar o pessoal da recepção, o pessoal vai querer me bater depois. Mas assim, cobre dos gestores, porque isso tem que estar disponível é uma chamada pública. Geralmente costuma ser semanal, desculpa, costuma ser mensal. Isso chama conselho? Conselho de Saúde. Conselho Municipal de Saúde. Existem os conselhos estaduais e, inclusive, o Conselho Nacional. Mas, geralmente, o nosso país é tão gigante, com necessidades tão diferentes, que a gente precisa de lugares mais próximos da pessoa. Exemplo, foi discutido no conselho do meu município a questão de acesso pensando em ônibus. Porque não tem saúde, não tem sistema público de locomoção no meu município. Aí isso a gente foi ver que era um problema para muitas pessoas quando a gente encaminhava, por exemplo, para o CAPS, a pessoa não conseguia sair da minha unidade do interior e ir para o CAPS, porque ela não tinha quem levasse, não tinha um sistema público de saúde. Então, tipo assim, a saúde está se preocupando com isso, as pessoas estavam pedindo isso. Sabe? Então, isso está na nossa lei e está ali para que a gente possa intervir, sabe? Mas ao mesmo tempo que a gente fala que a gente tem que intervir, a gente também tem que entender que o mundo não gira ao redor do nosso umbiguinho. Né? Então, tem aquela questão do tipo, não, mas olha, eu vi fulano tomando esse remédio, eu quero esse, eu não quero aquele. Não, peraí, poxa. Talvez, se eu der para você esse medicamento, eu também consigo dar para mais pessoas. Entende? Existe algum caso ou outro que talvez a gente possa precisar desse e não desse. Ok, isso é estudado e visto se é possível fazer. Mas a gente tem que entender que ele é um sistema que ele não pensa no indivíduo. Não estou falando isso de uma forma ruim. Mas ele pensa no total. Ele tem que pensar no total. Uma família. Tipo, tua mãe não pode pensar em todos... Não pode pensar só em você. Tem que pensar nos teus irmãos. Senão não dá assim, né? E entendendo isso, assim, mas eu passei por algumas situações, assim, em serviço público. Principalmente em cidade de 10 mil, 15 mil habitantes, né? Eu trabalhei em algumas que todo mundo se conhece, né? Então as pessoas sabem, né, onde mora, com quem mora, que casa que tem, se tem dinheiro, se não tem. E aí os pacientes passavam em consulta e eu prescrevia uma medicação ali de alto custo, então tinha toda uma burocracia ali de papelada para eu preencher para o paciente ter acesso a uma medicação de alto custo. E isso era julgado pela população numa fila ali, acesso à farmácia, né? De, poxa, mas você está pegando uma medicação de alto custo pelo SUS, mas você pode comprar. E aí a gente entra num dilema ético, porque você começou falando que é de acesso universal. Você está falando que é para todas as pessoas, que são para os 200 milhões de brasileiros. Como que você vê isso assim na sua prática? Assim? Você realmente percebe que a população que você atende realmente é uma população que não tem condição financeira ali de ter o plano de saúde, ir no médico particular? Ou você acha que realmente a nossa mentalidade em relação a isso deveria mudar? No sentido que o SUS é para todo mundo. Então, se a pessoa tem indicação de tomar medicação e se o SUS fornece essa medicação, que essa pessoa, tendo dinheiro ou não, ela tem direito a esse acesso e a gente deveria mudar a maneira com que a gente pensa. Eu acho que é um pouco de tudo. E daí entra até, eu vou colocar outra pessoa, né, para sentar aqui com a gente, que é a gente. Tipo, os nossos médicos, mesmo a gente como especialista. Exemplo, às vezes eu tenho um benefício de classe, né, que é da classe de uma medicação. Ah, mas os estudos agora estão falando sobre esse. Mas o benefício é da classe. Então, ao invés de eu pensar da classe, que é algo que eu poderia dar para todo mundo, eu estou pensando nesse mais novo, porque eu estudei esse mais novo e acho que esse mais novo tem esse problema. Então, existe essa questão da prescrição do profissional. E quando eu, como profissional, vou prescrever alguma coisa para você, eu tenho que ver se você tem condição de comprar aquilo ou não. Então, por exemplo, outra coisa que o nosso sistema ele é muito referência no mundo são essas questões de medicações de alto custo. A gente consegue fornecer essas medicações de alto custo, mas para isso tem que se ter uma justificativa adequada. Você já fez algum pedido de judicialização de medicação, Ju? Também. Você já viu que tem um campo ali
que ele aparece pra gente assim: a sua prescrição pode ser trocada por algum outro medicamento? Ou seja, já foi tentado outra medicação que seja disponível? Exatamente. Né? Olha, existe essa medicação que o nosso sistema de saúde tem e dá para você tentar usar. Ou existem medicamentos mais baratos que você pode trocar no lugar daquele. Você já usou? Você tem que responder sim ou não. Aí entra uma questão nossa como médico também de falar assim: não, tem que ser apenas essa daqui, porque olha, o artigo tal, cara, eu entendo, mas olha, a gente tá fazendo assim, a gente como profissional de saúde vai fazer uma saúde que ela é muito cara e não vai ser eficaz, né? E também tem a questão, lógico, das pessoas mesmo. Por exemplo, hoje está na hora da gente fazer soroterapia. É uma mistura, tipo, de alguém querendo vender da fome, tipo, de alguém produzindo queijo, alguém com muita fome de comer queijo, né? E tem esse marketing muito grande da gente falar que essa é a solução para as coisas. Então pensa, olha só o sistema funcionando. Tipo, ele é um sistema baseado no capital, gente. Assim, não tem como a gente falar das coisas sem falar de dinheiro. Aqui eu não tô direita e esquerda, não é essa a ideia. Mas assim, ó, tem a ver com gasto. Então, existe alguém que quer ganhar dinheiro e a gente tem que entender que, assim, ela tá pegando uma medicação que é um soro, colocando uma vitamina de R$30 e cobrando 3 mil, sabe? Esse é um problemaço. Então, tipo, tem a ver com as pessoas de entenderem que, de repente, para mudar minha vida, Ju, eu não preciso fazer educação, eu não preciso parar de comer alguma coisa, eu não preciso fazer uma atividade física. Eu não tô falando que todo mundo tá na mesma condição que eu. Eu entendo pessoas que realmente têm que fazer algumas coisas e é isso aí. Mas assim, na maioria das vezes, a gente só pensa na gente e a gente esquece do nosso papel. Eu digo agora como cidadão. Então, eu vou falar que o governo não tá me dando rosuvastatina, mas ele tá me dando simvastatina. E eu vou falar que, cara, eu gosto de segunda, quarta, sexta e domingo comer churrasco com meus amigos. Aí, peraí. Com a quantidade de gordura que eu tô tomando, será que... Qual que é a sua parte desse combinado, né? Exatamente. Sabe? Essa é uma coisa que a gente tem que pensar, porque, de novo, o sistema ele é nosso, com o nosso dinheiro. Eu sei que quem tá tomando conta do dinheiro, às vezes não toma conta muito bem, igual você falou. Mas, poxa, também se a gente é aquele filho que chora muito para ganhar mais do que o irmão, sendo que a gente nem entende se o irmão tem necessidade de usar ou o quê, né? É realmente complexo, assim. E isso fala sobre acho que um princípio que vale a pena a gente falar sobre a questão da equidade, né? Dar mais para quem precisa mais. Eu acho que a gente está falando de comunidade. Eu acho que o Brasil poderia se espelhar mais em alguns outros países, como o Japão, por exemplo, que tem um modelo menos egocêntrico de se entender e mais de entender você como parte de uma sociedade, você como parte de algo que é maior que você. Então, se você vê o papel na rua e você joga fora e o outro ainda faz, você vai ter uma cidade limpa. Ou se você vai no médico e aceita que o médico é o profissional que estudou para pedir apenas os exames necessários e não os exames que você viu na IA ou que você viu algum influencer que falou que fez, você está fazendo ali com que esse sistema funcione melhor, né? Menos oneroso. Então, eu acho que parte do problema também tem sido desse modelo que a gente não vê que o outro pode ter uma necessidade maior que a nossa. E ele deve ser passado na frente por isso. Tanto é que no pronto atendimento a gente tem, né, a escala ali da triagem de Manchester, onde se você chega infartando, você é vermelho, vai ser atendido na hora. Agora, se eu torci meu pé há 3 dias e tô com uma dor leve, eu vou ser uma ficha azul e eu vou ficar muito tempo para ser atendida. Porque a sua dor te causa muito mais risco ali de morte do que a minha, que eu torci o pé há 3 dias. E nem deveria estar no pronto atendimento. Então, o SUS, ele prevê também dar mais para quem precisa de mais e dar menos para quem precisa de menos. Isso. E eu acho que esse é um dos princípios mais difíceis de explicar para as pessoas, assim, justamente pelo brasileiro, às vezes, não ter esse senso de comunidade, né? E tem a ver, assim, ó, as pessoas podem pensar só em questão financeira. Sim, envolve questão financeira. Porque, assim, ó, uma pessoa que trabalha na minha casa e, de repente, cortou o braço fora, fazia um trabalho manual, e ela não vai ter como fazer esse trabalho, por exemplo, e aí, como é que a gente vai reabilitar essa pessoa? Será que ela tem que pagar todo o tratamento dela? Assim como eu, que, tipo, tenho uma fonte de renda diferente, ganho bastante. A gente, como médico, a gente fala que a gente ganha pouco, né, Ju? Mas não é bem assim, né? E daí eu tenho condição de fazer mais coisas, por exemplo. A gente tem que pensar nisso. Isso é muito de consciência nossa.
como pessoa, né? E o sistema ele só vai funcionar também se a gente tiver essa pessoa trabalhando aqui. E como equidade, ela não entende só dinheiro, ela entende, por exemplo, local. Vou dar exemplos clássicos da medicina de família. Imagina que eu tenho uma comunidade A, que ela precisa ser atendida naquela unidade. Essa comunidade fica, de repente, de um lado de uma BR que não tem como passar de um lado para outro, né? Só que a unidade fica do outro. Poxa, quem fez essa programação de abrir a unidade em outro lugar, tá negando acesso para essa pessoa, porque ela não tá cumprindo a equidade. Já fiz, não sei como é que foi para você na faculdade, mas eu lembro disso muito claro, assim. Tinha uma unidade que ficava muito próxima à nossa faculdade ali. Mas assim, ali tinha um monte de prédio e tal, nunca vi ninguém naquela unidade, sabe? Mas essa unidade atendia uma comunidade muito carente que ficava, tipo, quilômetros mais para frente. Poxa, um baita de um erro de equidade. Né? É tipo de disponibilidade. E entra até em questões assim, ó. O SUS tem que pagar tudo para todo mundo? Sim e não. Vamos dar um exemplo. Márcio e Juliana provavelmente já tiveram algum problema no dente, ou já tiveram que passar um dia no dentista. Ok. Mas, Juliana, você já teve que fazer um cateterismo? Nunca. Eu também não. Mas de repente vamos pensar assim, seu José teve. Assim como ele também teve acesso à parte do dente. Seria muito estranho eu e você ficar, mas olha, se o seu José fez cateterismo, deixa eu fazer também. Não, peraí. Seu José teve uma necessidade, né? Então, é muita questão de senso de comunidade mesmo, assim. É por isso que tem essa questão da pessoa entrar na conta do sistema de saúde. Não tem como, né? Não tem como não entrar. E eu acho que até a decisão de gravar esse episódio era justamente de explicar um pouco sobre o que é o SUS e puxar um pouquinho a orelha do pessoal também, que só reclama do sistema, apesar de eu saber dos inúmeros problemas ali, como médica, né, como que eu já vi inúmeros problemas acontecerem, mas puxando a responsabilidade para a gente também, né? Da gente não depender só do governo X ou Y, ou do prefeito, ou do secretário de saúde, mas a gente fazer a nossa parte também. E eu acho que a primeira parte que a gente está fazendo aqui, que é a educação, né? Onde que essa pessoa precisa procurar ajuda? E os profissionais de saúde precisam fazer essa orientação, né? Então, até o recepcionista ali do pronto atendimento, que vai abrir a ficha, né, da gente começar a fazer um trabalho, porque às vezes as pessoas erram porque realmente não estão agindo ali de boa fé em relação ao uso do sistema, mas outras pessoas não sabem e vivem indo no pronto atendimento, sendo que deveriam estar ali na unidade de saúde, né, com o médico ali fazendo avaliações, pedindo exames periódicos e acompanhando durante a vida ali as necessidades individuais. O que você acha que tem, assim, acontecido, né, pelo menos na região que você trabalha, em relação à atenção primária? Porque a gente sabe que a atenção primária, ela resolve a maior parte dos problemas, né? Inclusive, se a atenção primária funcionasse 100%, a gente não precisaria de tantos hospitais, de tantos procedimentos, de tantas cirurgias, porque iria prevenir várias doenças que vão culminar ali com transplante, com infarto e tudo mais. Você acha que as pessoas não estão indo no médico como ia antigamente ali, de tinha um clínico geral que batia a ponta ali todo ano, ou você acha que existe um excesso de busca ali por exames e por especialistas? Porque eu já passei pela situação como médica do posto ali, da pessoa não querer nem ser examinada por mim, assim, não, eu preciso de encaminhamento pro pneumo, pro cardio, pro fulano, e eu preciso de tal exame. E ali, quase que o médico fica ali sendo pressionado pela população mesmo por encaminhamentos para especialistas de condições que o médico de família poderia tratar. Né? O que você acha que acontece mais? A falta de busca por saúde, de buscar essa medicina muito focada na doença. Estou doente, vou no médico. Não previno, não faço exames, não imunizo, não procuro médico, só procuro quando eu estou doente. Ou você acha que é, na verdade, um excesso de múltiplos encaminhamentos, essa divisão da medicina que aconteceu por conta da especialidade? O que você acha que é mais problemático? Eu acho que é um pouco de cada, Ju. Acho que depende muito de cada realidade, assim, sabe? Eu já trabalhei em unidades totalmente diferentes nesse sentido, assim. Uma coisa que tende a acontecer, isso chama lei dos cuidados inversos, que é o seguinte: quem tem mais, busca mais e, consequentemente, tem mais. Então, se eu tenho uma condição melhor, muito provavelmente eu consigo um acesso mais fácil e vou buscar mais fácil. Até porque, poxa, eu sou médico, já estudei, eu entendo, por exemplo, quando eu bato meu pé, eu acho que eu quebrei.
Então eu tenho que ir lá no hospital fazer um raio-x. A pessoa não. Entende? Então, tipo assim, a parte de conhecimento, a parte de financeira que você tem, assim, essas coisas com certeza afetam. Uma coisa importante, ó. Quando a gente pensa nessa questão de lei dos cuidados inversos, a gente tem que entender que, assim, ó, existe uma grande diferença entre o sistema que ele é imposto pra gente, que é um sistema baseado na atenção primária, e um sistema que também é imposto, mas por uma questão mercadológica. Que é o seguinte, quanto mais dividido você for, em teoria, melhor. Não, errado, né? Mas, e é uma coisa assim, quando a pessoa chega pra mim falando, viu, é que isso virou tão comum que eu comecei a, não sei, se vai arranjando estratégia de quebrar, que é tipo assim, oi doutor, tudo bem, dona Maria? Tudo bom? Então, gostaria de ser encaminhada pro gineco. Aí eu nem pergunto, tipo, e aí, o que é? Não, mas assim, é tipo... Então, dona Maria, mas me conta um pouquinho, o que aconteceu? Aí é isso, acho que é tentar entender. E muitas vezes, na hora que eu for propor alguma coisa, eu falo, viu, mas e se eu passar essa medicação aqui, que era pra isso aqui, eu fizer esse exame aqui, e a gente já começar a avaliar se tem o problema? O que você acha? Dá pra fazer isso aqui? Dá. Então, tipo, sabe, é uma coisa muito relacionada a gente mesmo, assim. Então tem... eu acho que a gente, como profissional, se a gente tá bem, a gente consegue fazer isso. Se eu tiver muito sobrecarregado, com, sei lá, o pessoal da Secretaria de Saúde ligando, tipo, faz encaixe aí, Juliana. Vai atender fulano agora. Assim, não, mas peraí, cara, eu vou almoçar agora. Não, você vai atender fulano. Peraí, a gente trabalha com a cabeça tão cheia que a gente não consegue fazer esse tipo de coisa, né? Mas eu acho que envolve muito a parte de educação em saúde, assim, sabe? Não tem como não envolver. E você vê muita diferença do trabalho, assim, eu tô falando SUS como geral, a sua experiência acaba que é na atenção primária, de trabalhar em grandes centros e pequenos centros, porque eu já trabalhei com, né, perto de um hospital das clínicas da USP de Ribeirão, e já trabalhei em cidades que o hospital mais próximo era 4 horas. Então, a gente que se virava para fazer tudo no pronto atendimento, assim. Então, essa sobrecarga, e o pior, o medo de trabalhar, né? Porque você não sabe o que vai vir. Eu vejo que nas pequenas cidades eram piores nesse sentido de acesso a serviços de maior complexidade. O que você vê de maior diferença de pequenas cidades para grandes cidades, assim, em relação ao atendimento SUS? Eu vou entrar até num outro negócio, que é uma subespecialidade da medicina de família. Foi criada ano passado, acho que é a primeira residência que teve isso, primeiro R3, né? Subespecialidade, que é a de atendimento de populações de campo, florestas e rios, né? Então, tipo, a medicina rural. Então, eu pratico a medicina rural. No lugar que eu tô, às vezes, se eu soubesse fazer... Não é que eu não sei, mas eu nunca fiz com uma frequência alta, não sei na faculdade. Mas, por exemplo, se eu soubesse mexer numa vesícula, eu mexeria. É a cirurgia que mais a gente encaminha, por exemplo, pro centro cirúrgico. Uhum. Mas eu teria que ter um ambiente, teria que fazer algumas coisas, assim. Uhum. Mas eu acho que, assim, ó, envolve uma questão do profissional, da gente como profissional se capacitar para isso. Por isso que a gente estava conversando no começo, essa ideia de você se especializar mesmo. Essa especialidade, ela vai fazer com que você seja capaz de estar atendendo num lugar desse e atender tranquilo. Entende? Uhum. Porque você vai conseguir ser resolutivo ali. Lógico que se uma pessoa está tendo um AVC na sua frente, você vai precisar passar ela para frente. A gente consegue fazer isso. O sistema, de alguma forma, consegue fazer isso. Mas o que eu vejo mais, assim, de percepção mesmo, ela tem a ver com o profissional, como o profissional está se sentindo preparado. O hospital que a gente tem como referência no município é um hospital que às vezes pega muito recém-formado, que tem muita dúvida sobre o que fazer com emergência, por exemplo. Aí pensa o seguinte, o medo talvez esteja nesse sentido assim também. Às vezes eu consigo manejar mais na atenção primária do que o hospital, sabe? O que não... É estranho isso, né? Tipo, quando eu vou pro hospital, tem gente que volta pra mim. Tipo, com suspeita de fratura, mando pro hospital, o hospital fala, não tem fratura. E chega na unidade uns dias depois, ainda cheio de dor, eu olho o raio-x e falo, não, mas tem uma fratura aqui. Tipo, sabe? Então, essa é uma questão importante, assim, de quando a gente se forma, a gente tá tentando buscar o lugar certo pra gente estar, sabe? Uhum. Tipo, você se sente bem trabalhando com o quê? Porque se você estivesse tranquilo com a tua função, de repente você tem que fazer especialidade XYZ para isso,
faça, cara. Porque eu acho que é a única forma de você fazer isso. Existe uma outra questão aí que entra gosto, que é tipo assim, interior, cidade grande. Eu, Márcio, interior 100%, sabe? Azar da cidade grande. Muito tumulto, muita coisa. Gente, da minha casa pro meu trabalho é 20 minutos, 25 minutos, 24 às vezes. E eu trabalho, tipo assim, no interior do interior. Entendeu? Da minha casa até lá dá 25 minutos. Mas 25 minutos dá, tipo, aqui em Florianópolis dá nada. Né? A gente não anda nada. Então são questões assim de... o estilo de vida que o profissional quer ter. Estilo de vida que o profissional quer ter, sabe? Eu vejo que tem essa questão muito importante, assim, que eu acho que se você estiver bem formado, você consegue estar nesse lugar e você consegue estar tranquilo, sabe? Não é que a gente não sente medo das coisas, mas eu não fico com medo de atender, Ju. Entende? Não tô falando disso de forma prepotente. Não é segurança, né? Sabe? Eu sei que, assim, o que chegar eu vou ter que bater no peito e sou eu, sabe? Tem uns memes, assim, de medicina de família, que é um monte de gente fazendo embaixadinha, um tocando pro outro, e chega o médico de família e bata no peito, assim. É mais ou menos isso, sabe? Tipo, porque, assim, a pessoa vai rodar o sistema inteiro, não vai conseguir, ela vai parar na sua mão e eu vou ter que resolver, de alguma forma. Eu acho que isso me preparou pra ser assim. Eu acho que essa especialidade prepara a gente pra ser assim, sabe? Mas, de novo, profissionais, formações e formações. Sim, né? E assim, qual que é... Você falou sobre agente de saúde, assim, que, né, do papel, de ir em casa, ver quem que mora ali, quais são as relações, se toma remédio ou não, se tá tomando a medicação, né? Fala, eu tomo losartano e médico pra mim, tá tomando? Não. Né? Então, assim, se está tendo uso da medicação, qual foi a última vez que foi no médico? Então, o agente de saúde, ele vai ali, né, ver se tem algum foco ali de água parada, pensando em dengue. Ele é essa pessoa que vai fazer a ponte entre o cuidado ali do médico, do enfermeiro, da equipe e a população, às vezes, que não está indo até a unidade, né? Então, se você não vem até a unidade, eu vou até você e vou ver o que está acontecendo. E acaba que a gente vê inúmeras coisas, né? Pessoas que estão muito mais graves do que foi visto na última consulta, famílias que estão desestruturadas ali por conta de algum dependente químico que tem na casa, que vendeu todos os pertences da casa. Então, o agente de saúde é muito a pessoa que está na pele ali, né, da comunidade. E eu vejo isso, assim, no CAPS, a gente fazia esse trabalho de ir na casa dos pacientes que não queriam tomar medicação, a gente fazia medicação e já estava em casa, como uma parte, assim, fundamental e que existe no SUS, né? A gente não vê isso tanto no atendimento particular, da gente batendo na casa do paciente para fazer a medicação que ele precisa. Além dessa vantagem de o paciente, se ele não vier, a gente vai atrás dele, qual que é a outra vantagem desse médico, né, desse médico de família e comunidade, que tem acesso também ao histórico da família? Então, você cuida da mãe, do filho, do irmão, já cuidou da avózinha que está com algum tipo de demência. Qual que é a vantagem desse cuidado que envolve a família, que envolve a comunidade? Por que isso é importante, assim, Márcio? Quando a gente pensa principalmente família, ele é o primeiro grupo social dessa pessoa, né? E a comunidade também é um grupo social que essa pessoa está inserida. A gente é um serzinho que gosta de relações. A gente não é um serzinho que vive sozinho, né? A gente tem que ter essa troca. E eu acho que a única especialidade que consegue focar nisso é essa medicina de família. Então, assim, ó, por que isso é interessante? Tem tantas questões de contexto. Então, às vezes, eu consigo entender um quadro de ansiedade. Por falar nisso, você sabe qual que é o CID mais prevalente na minha unidade de saúde? F41. Pois é. Ansiedade generalizada. Pois é, o famoso TAG. TAG. É disparado, gente. Segundo lugar vem hipertensão. E se eu juntar várias coisas, o terceiro daria em dor, né? Mas assim, por que isso é importante? Porque eu consigo entender que aquela pessoa ali, ela sofre algum tipo de violência, ela sofre algum tipo de repressão comunitária, às vezes, que seja. Então, mas o que eu vou fazer em relação a ser médico de família nesse sentido? Eu vou lá e vou dar um pau na família inteira? Não, gente, não posso fazer isso. Não posso agredir ninguém. Eu não posso, por exemplo, uma sociedade que é extremamente machista ou homofóbica, não dá para eu conseguir mudar. Mas eu posso falar com as pessoas. Eu posso tentar entender. Eu posso falar com a pessoa que está sofrendo e entender e passar para ela que aquilo faz parte do sofrimento dela.
sabe? Então acho que a ideia da gente conseguir fazer isso é a gente realmente estar mais perto do que é a pessoa. A gente tem um método de entrevista que chama método clínico centrado na pessoa. Esse é o segundo componente, que a gente entender a pessoa como um todo, entender o contexto dela. Isso está dentro, inclusive, do tripé da PBE ali, da prática baseada em evidências, né? Sim, com certeza. Da gente entender quem é aquela pessoa, o que ela é, as preferências dela e o contexto dela. Vamos para a situação assim. Eu fiz uma vez um curso, assim, psiquiatria, eu tinha muita dificuldade quando eu saí da faculdade, muita mesmo. E daí eu fui fazer um curso na USP, é um curso de extensão, assim, muito bom, assim, do IPQ, Instituto de Psiquiatria Instituto de Psiquiatria, eu acho só, né? Sim, São Paulo. Isso. Aí, São Paulo. Eles conversavam, cara, o que tinha de caso, assim, absurdo, que a galera discutia, a pessoa chegava ali com 13 medicamentos, assim, 5 medicamentos, aí saía com uma fluoxetina e a pessoa saía bem, eu falava, não é possível, cara, não é possível. O que tá mudando? O que muda é isso aí, a gente conhecer a pessoa e seu contexto. Eu entender o que tá acontecendo, porque não adianta eu entender, por exemplo, pegar que a sertralina ela vai funcionar melhor nesse caso, o escitalopram vai funcionar melhor nesse caso, mas não tem na unidade de saúde. Mas eu tô deixando de ver a pessoa. Eu tô deixando de entender que a casa dela tem alguma coisa a mais ali. Entende? O contexto de trabalho dela tem alguma coisa a mais. Uma coisa importante, assim, ó, na unidade de saúde... Isso, só fazendo um corte aqui, Márcio, isso é importante, porque quando você atende essa mulher que sofre com ansiedade, mas há 2 dias atrás você atendeu o marido que chegou lá porque teve um corte na cabeça, porque caiu bêbado, embriagado, intoxicado por álcool, você fala assim, tá, ela é casada com uma pessoa que tem dependência de álcool. O que ela sofre dentro de casa por lidar com essa pessoa que tem esse problema de dependência química? Então, isso que eu acho, assim, fantástico da medicina de família. Porque como você atende todo o contexto, e aí você já sabe que a filha nasceu com alguma dificuldade, você já sabe, inclusive, como que é a situação financeira da casa, você consegue entender assim, não, tudo bem, ela tem um quadro, mas tem um contexto muito ansiogênico também. Sim, isso é muito, muito legal, assim, de ver, porque a gente consegue ver situações assim... eu quase usei um exemplo real que eu não posso usar assim. Mas é igual você falou, a gente entender toda aquela estrutura, como é que são as ligações, quem pertence a essa estrutura, como que é a relação com os vizinhos, como que é a relação com a comunidade, com a igreja, com o que for. Tem como sair dela, eles têm uma forma de ser acolhidos se der algum problema, vamos dar um exemplo? Então tem um vizinho que acolhe, tem a parte da família estendida que acolhe, porque... tudo isso vai influenciar na vida da pessoa. Não tem como, sabe? E o PBE é isso aí, né, cara? Tipo, eu usar a melhor evidência naquela situação. E se eu tô excluindo aquela situação, né? Tipo, se eu tô pensando na medicação... Você sabe que eu vi um projeto que eles estão apresentando para votação, para começar a aprovar, inserir os análogos de LP1 no SUS, né? As canetas anti-obesidade. E eu achei fantástica a proposta, e é do primeiro análogo de LP1 que saiu por conta do custo, né? Que a patente já caiu, já tem medicação genérica, né? De outras marcas. E aí eu vi vários ali comentários ali na reportagem dizendo, nossa, mas tinha que liberar a tirzepatida, o Mounjaro, porque é o que tem mais eficácia. E aí eu fiquei pensando o quanto que as pessoas não têm consciência de, gente, mas tá saindo o primeiro análogo de LP1, que já é caro para o sistema, e isso é uma vitória que a gente tem para o tratamento da obesidade, que é uma doença crônica que causa inúmeras outras doenças dentro da síndrome metabólica. E que as pessoas não veem muitas vezes como evolução, que fala assim, não, seria bom se fosse Mounjaro, porque Mounjaro só está disponível para o rico, porque Mounjaro só está disponível para quem tem dinheiro. E aí, assim, isso impede muitas vezes da gente ver a realidade, que é o que a gente tem, as condições que a gente tem. A gente conversou aqui sobre inúmeras coisas, do que é o SUS, da importância da atenção primária, do que é esse profissional do médico de família e comunidade. A gente ensinou que as pessoas podem, sim, tirar satisfação ali, claro, de um jeito que, assim, é lei dentro do SUS. Existe espaço para a comunidade opinar de, olha, a gente não está conseguindo chegar porque está muito longe, ou aquele médico está sendo grosseiro, não está atendendo a população bem, ou aquela unidade está fechando às 15h, não pode fechar às 15h. Então, existe um espaço para a comunidade poder fazer as reclamações, inclusive de sugerir melhorias ali para o SUS.
Só que uma coisa que ficou pra mim, assim, de dúvida, assim, mas o quanto que o SUS, na sua percepção, porque eu sei que você tem uma parte que você tem interesse nessa parte de gestão também, o quanto que o SUS é viável, de fato? Da gente pensando assim, um país que tem estados completamente diferentes em relação a questões culturais e a questões financeiras. A gente sabe que o Brasil é um país problemático em relação à questão de corrupção, de muito dinheiro vazado, principalmente da saúde. O SUS é um sistema viável, assim, na sua percepção? É um sistema que a gente consegue resolver esses problemas através da gestão? Ou, assim, a gente está fazendo o melhor que a gente pode nas condições que a gente tem e a gente deveria aceitar melhor esse sistema, assim como ele é? É complexo, Ju. Assim, ó, se eu for... Eu posso dar um... Hoje eu entendo que ela, do jeito que ela é, em termos de realidade, eu acredito que é o melhor que a gente tem nas condições que nos foram dadas. Mas eu não posso olhar por um olhar diferente do meu no sentido de ser um acadêmico da área e entender que existe solução para as coisas e falar que tipo, cara, não tem o que fazer, sabe? É um sistema que tem muito o que fazer sim e ele tem muito como dar certo. Igual você estava comentando, o pessoal tá querendo andar de BMW, vamos supor assim, de Ferrari já. Ferrari do ano. O Monjaro seria a Ferrari. A Ferrari do ano. Antigamente, nem bicicleta tinha. Hoje já tem uma bicicleta, carro, e o pessoal já tá dando um carro com ar-condicionado, direção hidráulica, somzinho. E o pessoal tá querendo a Ferrari. Uhum. A gente tem que entender como pessoas que, assim, o sistema de saúde, a saúde vai continuar evoluindo. E as coisas também, existe uma coisa chamada dinheiro, empresas que querem lucro. Uhum. E elas vão inventar o próximo Mounjaro, que vai ser melhor, mais caro, provavelmente, ou não, né? Mas provavelmente mais caro no começo, com menos problemas, com uma maior efetividade. A gente vai querer o melhor, mas não quer dizer que a gente não tem o que fazer no SUS. Por exemplo, eu contratar um professor de educação física e fazer um programa voltado para atividade física no meu município, por exemplo, é bem mais barato do que o Mounjaro, dá para mais pessoas, inclusive se o Mounjaro for aplicado nessa situação, essa pessoa vai ter um resultado muito melhor, porque ela vai conseguir manter depois, porque ela mudou o estilo de vida dela. Uhum. Entende? Isso o SUS consegue fazer. Só que o que eu preciso para fazer isso? Alguém que entenda da gestão. Né? O que você assim, tem a percepção de que não seria tão difícil de implementar, de assim, soluções para o SUS? O que você vê assim, que não demandaria apenas mais dinheiro? Porque a gente sempre acha que o problema é financeiro. Se o SUS tivesse mais dinheiro, resolveria o problema das filas de cirurgia, de todos os problemas de saúde. E a gente vê que não é só dinheiro, né? É uma questão, às vezes, muito mais de gestão, de ter pessoas qualificadas tomando as decisões importantes do que só pôr dinheiro. Por exemplo, tem algumas coisas que aconteceram no Brasil já, e que eu não vou dar exemplo para não ser polêmico aqui, no sentido de aprovações de condutas, inclusive de estímulo aos médicos de conduta, que foram preconizadas pelo próprio ministro de saúde na época, que não tinha evidência científica. Então, assim, uma coisa que eu acho que seria essencial ali, ter ali dentro ou o próprio ministro de saúde, ou a pessoa que vai assessorar ele, ser uma pessoa da PBE. Ser uma pessoa da prática baseada em evidência, falou assim, nossa, saiu tal medicação. Beleza, eu vou fazer uma curadoria aqui, vou fazer uma revisão dos melhores artigos da área para entender se essa solução que está sendo apresentada pela indústria farmacêutica, se realmente é a melhor, se tem a melhor evidência possível para tratar essa população. Porque é em larga escala. A gente está falando, vai liberar um análise de LP1, uma caneta anti-obesidade, isso precisa estar disponível para, no mínimo, 50 milhões de pessoas ali, 25% da população que está obesa no país. Então, não é uma coisa simples de ser decidida. É algo que vai impactar muitas pessoas e que vai impactar muito o cofre público, né? Então, eu vejo, assim, algumas soluções que não são simples, mas que, sim, seriam básicas. Quem toma a decisão deveria ser uma das pessoas que mais entendem do assunto. E não uma pessoa que está ali por uma questão de uma confiança política ali, de um favor político. E isso é uma coisa, assim, que me incomoda muito como profissional de saúde ali.
né? Que eu fico assim, gente, mas isso não tem evidência. Como que a gente está tratando as pessoas com tal medicação? Ou como que a gente não está indicando a vacinação por conta de uma questão política? Então, isso assim, é uma fragilidade, assim, que eu percebo do sistema, de os gestores ali, ou de pessoas que tomam as decisões importantes, não estarem sendo baseados apenas em evidências científicas, de ter uma polarização política dentro dessa tomada de decisão, né? É um lugar que não cabe política, é um lugar que cabe evidência científica, independente de que lado que está no poder. A melhor evidência deve ser tomada, deve ser escolhida para tomar a decisão do que a população deve ter direito, né? Concordo. Não, assim, para mim, se fosse escolher uma coisa de verdade, mesmo independente do que você falou, seria isso. É gestão, é gestor, né? O processo ali é a gente ter um bom gestor. Se eu tiver um bom gestor, é alguém que vai conseguir fazer essas escolhas. E olha, ao mesmo tempo que a gente teve essas situações ali na época da pandemia, a gente também teve uma galera muito boa, e parabéns para você. Se você estiver ouvindo isso aqui e for, cara, muito obrigado para você que usou a prática baseada em evidência, para você que foi lá e apresentou o documento, foi nas câmeras do que tivesse que ir e fosse falar, não, olha, isso não funciona, o que funciona é isso daqui. Isso existe. Mas o problema é que essa pessoa não ganha eleição. Essa pessoa, tipo assim, dá muito mais visibilidade eu comprar uma ambulância pro meu município do que eu, tipo, ter um educador físico. Entende? Porque a ambulância faz will e gira na cidade. Tem uma UTI móvel, tipo, que nem precisaria ter no meu município, por exemplo. Não tô falando que tem. Mas vamos supor que tivesse. Pra quê? Então, e essa tomada de decisão, assim, o educador físico, né, a gente olhando, assim, numa questão, assim, do longo prazo, ele vai trazer mais benefício e, às vezes, vai ser menos custoso, ou, às vezes, até um programa anti-tabagismo, onde vai ter o psicólogo, o psiquiatra, ou o médico de família ou comunidade, e as medicações ali, a bupropiona, o adesivo. Às vezes, isso não vai aparecer para a população. Agora, algo que seja físico, então, uma nova unidade de saúde, que é um prédio. E aí, né, o político pode tirar foto ali, colocar o nome dele na porta. Isso traz mais visibilidade, né? Isso traz mais uma sensação de que ele está fazendo. Só que ele deveria fazer com base, assim, em dados. Né? E a política, aliás, toda gestão, seja de um hospital, seja de uma loja de roupa, gestão é feita baseada em dados. A gente olha os dados e a gente fala o que é mais importante fazer nesse momento. E a escolha deve ser baseada nisso. E não assim, eu vou trazer a caneta porque eu sei que essa liberação vai fazer com que eu seja o deputado que colocou esse projeto. Não, é porque, de fato, a gente diminuir a obesidade é uma coisa que vai trazer muito avanço em relação à prevenção em saúde no país. Então, essas tomadas de decisão, assim, eu acho que é muita fragilidade. E geralmente a gente foca o problema lá na ponta. A ponta é o quê? É o médico que não cumpre horário, é o hospital que às vezes está sem gás, ou está sem luva, ou que está faltando técnico de enfermagem ali para conseguir dar conta do hospital inteiro. A gente foca lá na consequência do problema. Sendo que a base do problema é uma questão de gestão. Né? Que você, na sua unidade, você está na ponta do iceberg ali, mas existe toda uma base que precisa ser feita para você ter condição de trabalhar, né? Outra coisa importante que você falou é a gestão de pessoas, né? Tipo, nesse sentido, por exemplo, eu já vi lugares que ninguém quer ir trabalhar porque a gestão de pessoas é muito ruim. As pessoas, os profissionais que estão ali são ativos, muito importantes, e não são vistos como uma coisa que precisa ser cuidada. Né? Então, sem uma gestão que vá fazer essa gestão baseada em dados reais, aqui existe a ideia da medicina baseada em evidência, precisa ser assim. Não tem outra forma de fazer. Né? E, de novo, assim, vocês conversam muito sobre medicina baseada em evidência aqui? Sim, a gente fala muito de PBE, né? Parte baseada em evidência. O interessante é sempre isso, assim, da gente entender a realidade. O nosso país é gigantesco. Então, ninguém melhor do que as pessoas que já moram naquele lugar, que vivem aquela realidade e que ainda por cima tem uma capacidade técnica para conseguir fazer uma implementação que funcione para aquele lugar. Mas se fizer em Itaiópolis deu certo, por que aqui em Floripa não deu? Porque é outro lugar, é outra realidade, são outras pessoas, né? Então, se às vezes se meu problema lá é a inatividade física em pessoas acima de X anos e eu começar a fazer, sei lá, baile,
e o pessoal começar a fazer atividade física, é porque a minha região, o pessoal gosta de baile, entendeu? E aqui, de repente, se o negócio fosse caminhada na praia, talvez desse mais certo. Eu sei que a praia não é para todo mundo em termos de estar próxima, mas enfim, essa é a ideia. Mas essa adaptação, né? No CAPS a gente tinha um jeito de prescrever, onde a gente colocava as medicações em saquinhos para o paciente saber o que ele ia tomar de dia, de tarde e à noite, com o símbolo ali do sol, da lua e um pratinho que simbolizava o almoço. Porque parte da minha população não era alfabetizada. Então não adiantava eu fazer uma receita e colocar um comprimido cedo, um no almoço. Eu tinha que, justamente como os comprimidos mudam de cor dependendo do fornecedor, de colocar em saquinhos, né? Então, minha equipe maravilhosa lá, a enfermagem era maravilhosa no CAPS que eu trabalhava lá em Pitangueiras, colocava em saquinhos separados pela lua, sol, pratinho de almoço. Então, você vê que essa adaptação, a gente só sabe quando a gente vive o contexto na prática. Muitas vezes, o gestor em saúde, o secretário de saúde, não vai ter acesso a essas coisas que são pequenas do dia a dia, mas elas são tão importantes quanto a tomada de decisão lá em cima, né? De você ter pessoas que vão se adaptar ali. E assim, Márcio, uma coisa que eu vejo muito de profissional de saúde é a frustração de lidar com a vulnerabilidade humana o tempo todo, de vulnerabilidade do contexto social. Como que é para você isso, assim, no sentido de você trabalha muitas vezes com contextos muito diferentes do seu, né? E muitas vezes a gente se sente trabalhando meio que algemado ali, né? A gente faz o melhor que a gente pode nas condições que a gente tem, mas a gente sabe que se esse paciente tivesse condição financeira, ele teria um tratamento melhor. A gente sabe disso. Todo médico sabe disso, todo fisioterapeuta sabe disso. O psicólogo que está atendendo em 20 minutos, em vez de 1 hora, ele sabe que ele poderia dar um atendimento melhor ali se não fosse nesse contexto SUS. Como que o profissional lida com isso, assim? Porque, para mim, foi pesado o suficiente para eu sair do SUS. Né? A minha saída do CAPS foi motivada de... Eu não consigo lidar, eu não consigo olhar para isso e não conseguir resolver, porque eu tô algemada aqui no sistema. Como que é isso para você, assim, mais? Porque eu acho que tem muita gente boa que sai do SUS, muitos profissionais bons que saem do SUS, justamente por conta dessa limitação que o sistema traz. A gente tem muito médico de família que faz a formação, ama o sistema e tudo, e entende o que está fazendo, é um baita de um médico, só que sente isso e sai da medicina de família. Vai para docência só, vai para pesquisa, vai para um consultório, nada contra. Vai para academia, né? Isso. Mas a ideia é que, tipo, a gente precisa, de certa forma, aprender a lidar com essas coisas, sabe? E é muito complexo, assim, é muito complexo mesmo. Eu acho que uma das coisas que eu mais estudei nos últimos tempos, assim, foi a questão de violência contra a mulher. Aí você pensa, não, mas por que você está estudando isso? Então, é porque, assim, era o que mais me deixava mal eu saber que aquela pessoa que eu estou atendendo, o problema dela está relacionado a isso e eu não conseguir fazer nada para mudar e eu ter que vivenciar isso, assim. Uhum. Não quer dizer que eu passava a mão em ninguém, tipo, em termos de apoiar o abusador ou nada assim, mas é que, o que eu vou fazer? Vou atropelar a pessoa? Vou tirar a pessoa de casa? Uhum. Não tem como. Sim, qual medida que você pode ter como médico ali, né? Além do acolhimento ali da pessoa e de orientação dos direitos que essa pessoa tem, né? Então você, assim, você faz o trabalho, mas vem essa frustração de, poxa, eu queria muito poder resolver, né? Isso, inclusive, é um problema da medicina como curso, é que a gente vai crescendo assim na graduação como se a gente fosse um resolvedor de problemas em saúde. E muitas vezes a gente é um gestor de problemas na saúde, no sentido que muitas vezes a gente não vai conseguir resolver o problema do paciente. Mas o fato da gente estar lá e tolerar essa frustração e dar esse apoio para o paciente já é algo que ele não tem na casa dele. Já é algo que, na verdade, às vezes é a única coisa que o paciente precisa. Ter alguém ali e falar assim, nossa, eu vou lá no posto, eu vou lá na estratégia e eu sei que eu vou encontrar na unidade o Dr. Márcio e eu sei que ele vai me ouvir. Mesmo que eu não tenha condição de sair de casa e mesmo que eu tenha um marido que esteja me espancando ou que esteja numa situação de risco. Então, a pessoa ter essa confiança que eu tenho um profissional que vai me ouvir, às vezes é exatamente aquilo que você precisa fazer. Mas tem o ímpeto ainda do profissional de saúde de querer resolver o problema, né?
Eu não sei se a palavra... Eu não sei, tá, Ju? Agora eu vou entrar na sua área aí, que é a parte de validação, né? Tipo, eu validar aquele sofrimento, né? Acho que a pessoa, a partir do momento que ela vai ali, eu entendo isso e falo, converso com ela, abro essa porta para ela e ela entende que aquilo ali é um lugar que ela pode... isso é realmente um problema. Porque às vezes, tipo assim, a sociedade põe que é da cabeça dela, né? Tipo, em casa ela escuta que o problema é ela, mas não é ela. Então, às vezes, só do momento dela poder falar ali já é um grande alívio, assim. Isso é muito pesado pra gente, assim, né? Eu acho que as semanas mais pesadas que eu já tive foram as semanas, assim... Não é que eu pense em sair da medicina de família, não é isso. Eu acho que muitas coisas influenciam para querer ficar também. Isso é importante, porque assim, ó, no caso seu, que atendia um volume maior do que eu atendo na minha unidade, faz sentido, Eram 40 pacientes dia. 20 de manhã e 20 à tarde. Isso não faz sentido. E eu aposto que existem outras coisas também, ó. Existe um fato de... Lá no município que eu trabalhei, vamos supor que eu comece a passar... depressão, tem a doutora Juliana. Vou passar para ela. Não, peraí. Eu preciso passar para a doutora Juliana. Os casos complexos. Aqueles casos que eu tô com uma dificuldade num diagnóstico, que olha, eu tentei tratar e não resolveu, eu preciso passar isso. Senão ela não consegue atender. E nas cidades que eu trabalhei, assim, psiquiatria era com psiquiatra. Então, assim, o médico de família e comunidade, ele tem total competência, até vou falar olhando para vocês, tem total competência de tratar ali o transtorno de ansiedade leve e moderada, depressão leve e moderada, até o transtorno bipolar leve e moderado, os pacientes esquizofrênicos que já estão estáveis ali. E a gente encaminha para a psiquiatria dentro do SUS casos em que o médico de família e comunidade esteja com dúvida ali de um diagnóstico diferencial mais complexo, que realmente é da especialidade, ou casos psicóticos com ideação suicida, aí realmente fica para o especialista. Mas o que a gente vê na prática, Márcio, é que qualquer transtorno psiquiátrico vai para o psiquiatra. E aí isso acaba que muita gente, como eu gravei muitos episódios mais de saúde mental, né? Eu gravei mais falando sobre saúde mental do que outros temas. Vem com essa questão assim, Ju, muito legal, adorei o tema, mas no SUS é diferente. Justamente porque a psiquiatria fica sobrecarregada, porque atende todos os casos. Assim como a cardiologia, às vezes, fica sobrecarregada, porque atende qualquer hipertensão que seria resolvida com médico de família, com uma losartana de 50, ou com uma outra medicação ali, que é básica da prescrição da hipertensão. Então, esse é um problema também, né? Esse contexto de muito encaminhamento para os especialistas. Isso acaba que sobrecarrega as especialidades e faz com que os pacientes tenham esses atendimentos de 15 minutos, 20 minutos, ou até pior, renovação de receita sem olhar o médico, sem olhar para o médico. Então, vai lá, pede a receita, a enfermeira pede para o médico renova sem ver o paciente e a própria enfermeira dá para o paciente, ou seja, não está tendo acompanhamento médico. Está tendo uma renovação ali de receita de quadros que poderiam ter tido alta ou de quadros que aquela medicação não está fazendo mais efeito. Então, esse contexto que é bem problemático e isso desmotiva o profissional também, né? Isso é ruim. E eu vou dizer para você também, olhando para você, que você consegue achar um lugar melhor para que você se encaixe. Porque se você não está se encaixando, não tá valendo a pena, né, Ju? Exatamente. Porque se você tá numa situação dessa, em que você sabe o que você tem que fazer, você é um excelente psiquiatra, psicólogo, fisioterapeuta, ortopedista, e você tá num lugar que não está te deixando trabalhar, olha, eu sei que às vezes parece que não vai ter outro lugar. Acho que talvez seja a mesma ideia quando a gente perde um namorado e fala, ai, cara, ninguém nunca mais vai me amar. E, tipo, no fundo, depois dá certo, né? Eu acho que tem essa mesma ideia, que a gente pode ter um relacionamento bom ainda com o trabalho nesse sentido. Isso é importante. Sim. É uma coisa que eu sempre falo nas mentorias, assim, que eu dou para psicólogo, para psiquiatra, o serviço, seja público ou particular, ele precisa ter ali critérios mínimos viáveis de trabalho, assim, condições mínimas para você trabalhar. Então, uma das condições mínimas que eu pedi no CAPS e não fui atendida, num dos CAPS que eu trabalhei, era ter um computador e uma impressora. Porque tinha pacientes que era renovação de 6 receitas, e são 6 receitas, 2 vias. Então, ali eram 12 receitas e no contexto de 40 atendimentos por dia, ter um computador e uma impressora agiliza o atendimento. Então, faz com que eu imprima e tenha mais tempo para te olhar e te ver, e não ficar só ali escrevendo. Isso me foi negado. Um computador e uma impressora, sendo que provavelmente na prefeitura deveria ter vários computadores e impressoras jogados em alguma sala. Então, a gente precisa ter essas condições mínimas de trabalho para que seja viável o nosso trabalho, porque a gente dê um melhor atendimento possível para o paciente,
em qualquer lugar que a gente esteja, seja no público, seja no particular, né? E, consequentemente, o nosso sistema funcione. Né? Exato. É uma condição de trabalho mínima que a gente precisa ter. Não vai funcionar de outra forma. Não tem como funcionar de outra forma. E Marcinho, você acompanha as mudanças, assim, dentro da medicina de família, você é professor. Como que você vê o SUS, assim, no futuro, assim? Você acha que vão ter grandes mudanças, assim, relacionadas a acesso à medicação, acesso à cirurgia? Você acha que vão ter grandes atualizações ou você vê mais uma manutenção do que vem sendo feito, assim? Eu vou ver até... eu me formei em 2015. De 2015 para cá, eu acho que muita coisa mudou e foi acrescida mesmo, assim. E tem que ser assim. Só que entra naquilo. Eu também não posso esperar que o sistema de saúde vá me dar a Ferrari do ano. Não é isso. Mas eu acho que ele continua crescendo, mudando, tentando se adaptar em todos os sentidos. Tanto no termo de formação, por exemplo, as últimas diretrizes nacionais curriculares de 2025 para o curso de medicina já estão, assim, desde 2014, o pessoal colocou ali, tipo, o SUS tem que ser um ambiente de prática, de aprendizado, de troca com o estudante, porque ele está sendo preparado para isso. Então, o pessoal já está tentando resolver esse problema. O ENAMED, o famoso ENAMED, e as suas brigas lá, o ProfMed, o exame de proficiência, eles têm a ver, eles querem a nossa formação médica, eu vou falar essa porque eu conheço, a gente está tentando formar pessoas que estejam aptas para atender nesse sistema. E atender com esse jeito que a gente está falando, com confiança de estar ali. Né? E ao mesmo tempo que o sistema evolui em termos de leis, evolui em termos de situações para conseguir financiar coisas melhores. Eu lembro que no hospital que eu fiz, na faculdade, era 0 cirurgias, por exemplo, de laparoscopia, laparotomia, assim, né? Era tudo aberto, não tinha vídeo. Então, hoje, meus estudantes, basicamente, muitas das cirurgias que eu só vi aberta, eles só veem fechado, nunca viu aberta. Então, tipo, uma baita de uma evolução. Uma coisa que eu vejo de evolução também é a questão que vem sendo implementado cada vez mais dos prontuários eletrônicos unificados, ou seja, eu passo em consulta com você lá na sua unidade, você vai preencher o prontuário e se eu sofrer algum tipo de acidente ou tiver algum problema lá em Porto Alegre, o médico vai acessar o sistema e vai ver meu histórico, vai ver o que eu tomo de remédio. Então, eu ali no momento de acidente, no momento aflito, eu não vou precisar lembrar do meu histórico. O médico já vai saber ali que eu tenho problema de coagulação, que eu tomo antidepressivo, ou que minha mãe tem tal doença. Então, essa unificação de prontuários é algo que a tecnologia vai facilitar muito pra gente. E como no Brasil existe um processo migratório importante, assim, né, entre os estados, isso vai facilitar a qualidade do cuidado, né? Uma coisa que acontece muito, né, já aconteceu comigo, da gente revacinar a pessoa por perda do cartão de vacina, que, né, ali, década de 90, né, a década que eu nasci, era só a física, e aí vai mudar de cidade, perde no meio da papelada, e aí às vezes você entra para trabalhar em algum local e você tem que revacinar algumas vacinas, e isso é uma perda para o sistema relacionado a financeiro, né? E o uso próprio do espaço. Então, tendo as vacinações todas no sistema, eu não preciso me lembrar se eu tomei a vacina ou ter a carteira física, vai estar ali no sistema, dentro do Gov, as minhas informações. Então, isso vai ser uma evolução que é burocrática, mas que vai facilitar, né? Por exemplo, todos os prontuários que eu fazia no SUS era à mão. Então, você não vai ter acesso da sua unidade do histórico psiquiátrico de um paciente que eu atendi lá no interior de São Paulo. Então, se a gente consegue fazer isso de uma forma universal ali, né, desde o interior do Acre até o Rio Grande do Sul, eu acho que a gente vai conseguir ajudar também a ter essa medicina que integre ali as especialidades, né? Com certeza, esse é um dos problemas que a gente tem com qualquer rede, que é assim, às vezes a pessoa que está ali no dia a dia não tem acesso a nada a não ser ao que ela mesma fez. Então, eu encaminho... O médico de família tem essa questão de gestão ali, de cuidado. Então, por exemplo, eu vou lá, encaminho pro psiquiatra, encaminho pro fisioterapeuta. Não sei o que foi feito, se vai voltar, se tem alguma medicação diferente. Eu vou ter que acreditar no que a pessoa está dizendo, não que a pessoa esteja mentindo para mim, mas às vezes a pessoa troca a dosagem. Às vezes a pessoa falou isso e às vezes esqueceu também. Esqueceu, exatamente. E eu acho que isso aí já, em relação à vacina, já existe. E hoje a tendência de a gente utilizar seria interessante. Existe essa recomendação que é o uso
do eSUS, que é o sistema de saúde ali para as unidades de saúde, já é integrado, existem municípios já integrando isso, assim, o meu município é integrado, isso é excelente. Então, por exemplo, se for no psiquiatra lá, eu consigo ver o que o psiquiatra prescreveu. Se for no fisioterapeuta, nutricionista, desde que a pessoa coloque no sistema, dá pra gente ver tudo certinho, assim, o que é maravilhoso. E eu fui uma vez, foi em 2024 já, o pessoal tava tentando falar em como fazer isso em Santa Catarina inteira. Então, já existe isso. Gente, isso não é um negócio assim que tipo, ninguém pensa. E isso é um gargalo, né? Porque, por exemplo, eu repetir um exame que já está pronto é um problema financeiro. E outra coisa, às vezes o paciente passa com você receita a sertralina e ele, por algum motivo ali, às vezes não estava bem na consulta, não entendeu o que é um antidepressivo para ansiedade. E aí ele passa no psiquiatra e fala, não, eu tomo um remédio de manhã lá para pressão, para qualquer outra coisa. E ele não lembra o nome e fala, um remédio para pressão. Aí vai o psiquiatra e passa fluoxetina. E aí ele tá tomando 2 antidepressivos que não tem necessidade nenhuma, justamente porque eu não tenho acesso ao seu prontuário ali no SUS. Então, quando unificar, o atendimento vai ser mais integrado, no sentido de várias especialidades terem o mesmo acesso, né? Eu tenho acesso ao prontuário do psicólogo, eu tenho acesso ao prontuário do médico de família. E outro ponto é justamente esse custo. Não, eu não preciso pedir os exames totais ali de rotina. O Márcio já pediu, eu vou pedir só a litemia ali, que é da minha parte, que eu preciso pedir. Eu não preciso repetir o hemograma de novo, a função da tireoide de novo. Então, isso vai reduzir custo, né? Isso é importante. Ô, Márcio, o que você gostaria, assim, de falar como mensagem final ali para a pessoa que está muito desacreditada no SUS, assim, que não está fazendo nenhum acompanhamento médico, às vezes tem uma dor, às vezes está tomando a mesma medicação faz 20 anos. O que você aconselharia essa pessoa a fazer? A pessoa, você diz profissional ou a pessoa, você diz a população. O famoso paciente? Paciente. Eu odeio essa palavra, mas paciente. Gente, eu vou me colocar no lugar de vocês. Eu entendo que nem sempre em todo lugar as coisas funcionam do jeito que a gente gostaria. E sim, todas as vezes que a gente vai ter uma conversa, é possível de eu mostrar um lado que de repente você não sabia que existia e falar, nossa, mas existe isso, existe. Existe SUS que funciona em vários lugares. E eu entendo que talvez não seja uma realidade sua. Mas assim, não desista da sua saúde, não desista de você. Porque eu acho que fazer o que você pode fazer já é um baita de um início, sabe? Então comece fazendo por você. Outra coisa que você pode fazer em relação ao sistema, comece a tomar ação referente a isso. E eu vou dizer que o Twitter não é um bom lugar, o X, né, o X, né, ou as redes sociais, não que você não possa falar lá, mas buscar um conselho de saúde e tentar ali através, por que tá 2 anos e eu não tenho médico na minha unidade, por exemplo? Tá errado. Simplesmente está errado. Então, brigue por aquilo que é seu direito também, porque é seu direito, sabe? Então, cuide de você, faça o que você pode fazer, faça o seu papel. E do papel que também é seu é buscar esse direito disso que a gente está conversando aqui nessa mesa, sabe? Para que você busque o sistema que faz sentido para você, coloque tua visão, entendendo também que de repente a sua visão é só sua, eu entendo ela, né? Às vezes a gente tem um caso que é extremamente particular e complexo, entendo. Mas existem coisas fundamentais que não podem faltar, não pode faltar uma boa atenção primária no seu município, cobre por isso. Mais do que um hospital, mais do que um pronto-socorro. Se você tiver uma boa equipe de atenção primária, cara, você vai ver que o negócio flui bastante, tá? E a gente gosta de receber bolos, salgadinhos, essas coisas, tá bom? Obrigada, viu, Márcio, por ter vindo, né? Ter vindo de carro até aqui e ter prestigiado aí o podcast. Foi muito importante pra gente, viu? Obrigado, Ju. Obrigado, pessoal, pela conversa aí. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês. Então, vou pedir novamente que vocês curtam, compartilhem, comentem aqui esse episódio. Esse episódio ficou um tempo prolongado, então por isso que eu peço a ajuda de vocês. E eu estou lendo os comentários, né? Vocês pediram esse tema. Tragam um médico do SUS, fala sobre o SUS. Então, eu estou lendo os comentários de vocês. Comentem aqui os temas também que vocês gostariam de ouvir aqui no canal, que eu vou trazer ali o melhor especialista que eu conheço para trazer nesse bate-papo. E eu espero muito que vocês encontrem na Unimed
unidade perto da casa de vocês, um médico como o Márcio, que é apaixonado, né? Ele é super espontâneo, engraçado, esse é o jeitão dele mesmo na vida real, eu também trabalhando, que seja um profissional apaixonado ali que faz e que tenha a melhor conduta ali para sua saúde. Cuidem de vocês. E Márcio, eu vou pedir para você me falar quais são as suas redes sociais. O pessoal te viu aqui, te achou engraçado, meio palhaço, espontâneo, um médico apaixonado ali. Me fala como que o pessoal te segue. A rede que eu mais utilizo é o Instagram, é dr.marcio.peixoto. Lá eu posto no meu dia a dia como médico de família, assim, minhas visitas no interior, e posto muita coisa sobre parte de educação médica, que é outra paixão minha, assim, né? Então, doutor dr.marcio.peixoto dr.marcio.peixoto com X. Aí, seguem ele lá, gente.